Olá, sou Jaime Pinto, em 7 de março de 2024, pouco antes de eleições legislativas que se vão realizar no dia 10 de março, eh, e vou dizer neste vídeo porque é que eu penso que ninguém deve votar no Chega e nenhum partido se deve aliar ao Chega. Ora, quem ouça André Ventura poderá pensar que a única divisão política entre as pessoas é entre direita e esquerda, mas isso não corresponde à realidade. Há outras divisões entre pessoas que são importantíssimas. Há outras divisões entre a direita e entre a esquerda. Neste vídeo penso só falar sobre a direita, mas se alguém desejar que eu depois faça outro em que falo sobre a esquerda, pois por favor escreva comentários sobre isso aqui na página do YouTube, mas neste vídeo penso falar só sobre a direita. E certamente que há divisões dentro da direita, divisões que são muito importantes. Há vários fatores que separam o Chega de outros partidos de direita, e o eleitorado que realmente percebe o que é o partido Chega de outro eleitorado de direita. Alguns desses fatores são alguns desses fatores o partido não reconhece, André Ventura não reconhece, mas há certamente um que é reconhecido pelo próprio partido. O Chega inscreveu-se num partido europeu chamado Identidade e Democracia. Até que ponto os seus elementos são ou não democráticos, isso está para se ver, mas o que são certamente é identitários. Querem defender que cada um dos países a que pertença mantenha uma identidade quase que para no tempo, fixando uma identidade idílica. E por isso os partidos que pertencem a esse partido europeu, entre eles o Chega, querem travar a entrada de imigrantes na verdade eles são até contra a livre circulação de pessoas dentro da União Europeia, porque mesmo só isso já chega para alterar a identidade dos países, não é? Portanto, mesmo só a deslocação de pessoas dentro dos países da União Europeia podem mudar a identidade. Portanto, se há muitas pessoas do sul da Europa a irem para a Alemanha, por exemplo, ou irem para a França, mas podem mudar a identidade da Alemanha ou da França. Pode se tornar um país, pode evoluir para uma identidade algo diferente. Também se vierem muitas pessoas de outros países da União Europeia para Portugal, isso também pode acabar por provocar alguma alteração na identidade portuguesa. E portanto esses partidos são contra a livre circulação de pessoas, que é um dos elementos fundamentais da União Europeia. Ora, também esses partidos, para que cada país possa preservar a sua identidade, são contra a cedência de soberania a órgãos supranacionais, como são a União Europeia e a NATO. Ora, assim sendo, há líderes de partidos que pertencem ao Partido Europeu, Identidade e Democracia, que assumem que são contra a União Europeia e contra a NATO e que querem que os seus países saiam da União Europeia e da NATO. E um exemplo é Marine Le Pen. Marine Le Pen, que inclusivamente o disse ao lado de André Ventura aqui em Portugal, quando cá veio a convite de André Ventura. Vamos ouvir. Je voudrais dire que nous ne sommes pas contre l'Europe,
Nous sommes contre l'Union européenne. Et c'est justement parce que nous aimons l'Europe que nous sommes contre l'Union européenne. O Chega tem tido desde o início uma posição sobre a União Europeia que é clara. O Chega não defende, não defenderá a saída de Portugal da União Europeia, defende a reforma da União Europeia, a mudança da União Europeia. Marine Le Pen é a favor de que a França saia da União Europeia e da NATO. Também o partido AfD, alemão, pertence ao Partido Europeu Identidade e Democracia, também é a favor de que a Alemanha saia da União Europeia. O André Ventura, penso que aí quer ao mesmo tempo ter um bolo e comê-lo. E não quer dizer aquilo que sabe que em Portugal não é popular. Portanto, ele não diz que quer que Portugal saia da União Europeia e da NATO. Sabe que isso não seria popular, mas diz que é a favor de uma União Europeia diferente. Só que a União Europeia resulta de décadas de negociações. Não é por algum político português querer uma União Europeia diferente que ela ficará diferente. É possível, claro, haver negociações ao longo de anos, procurarem-se concertação de opiniões com outros países europeus, mas não é possível uma mudança radical e de qualquer maneira uma União Europeia em que não houvesse livre circulação de pessoas e que não houvesse cedência de soberania de cada um desses países já não seria uma União Europeia, não é? Quer dizer, uma União Europeia em que cada um dos países fica fechado em si próprio, isolado e tal, para não mudar e para continuar para sempre igual, já não seria uma União Europeia. Portanto, esses países, esses partidos são absolutamente contra aquilo que é a União Europeia, são contra a essência da União Europeia. E por isso penso que a atitude correta é de líderes como Marine Le Pen, enfim, os do AfD, que o assumem e que dizem: somos contra, queremos sair da União Europeia e da NATO. E efetivamente é isso que significa a defesa de um caminho identitário que esses partidos defendem e que cá em Portugal é defendido pelo Chega. Portanto, o André Ventura não o assume, que o seu partido europeu quer é o fim da União Europeia e da NATO, mas se os países seguem o caminho identitário, o caminho de se fecharem, de serem contra os estrangeiros, de não quererem estrangeiros cá dentro e tal, de dizerem isto vai cair o mundo se entrarem estrangeiros aqui, é claro que se os países se fecham, não há União Europeia. Acontece que isso é absolutamente um desastre. Se isso vier a acontecer, será um grande desastre para Portugal, mas não só para Portugal, porque, quer dizer, se olharmos para o mapa, vemos facilmente que Portugal é um pequenino país no mundo, mas mesmo a França ou a Alemanha não conseguirão competir com países muito maiores como a Rússia, os Estados Unidos, a China, a Índia. Portanto, no mundo globalizado de hoje, para países conseguirem competir no campo económico, no campo militar, que na Europa se tem vindo a dar pouca importância, mas com a invasão da Ucrânia pela Rússia se percebeu que as invasões militares não são só algo que se aprende na história, é algo que continua a poder acontecer no mundo atual. Continuam a existir pessoas que querem que os seus países ganhem mais territórios, seja procurando influenciar outros e dominar outros através de pressões e ameaças, ou se isso não funcionar, através mesmo de invasões militares.
Portanto, isso continua a ser uma realidade do mundo em que vivemos. Portanto, a competição militar também está ligada à competição económica. Portanto, países europeus que se tornem cada vez mais pobres em comparação com outros países muito maiores também terão menos hipóteses portanto, países europeus que se tornem cada vez mais pobres em comparação com outros países do mundo muito maiores, estão condenados a também não conseguir competir no campo militar. Portanto, seja para Portugal ter um bom futuro, seja para a França, a Alemanha, para o resto dos países da União Europeia terem um bom futuro, a União Europeia é fundamental. Estes países, se fecham, se isolam, são pequenos países do mundo, no mundo que será dominado por grandes países. O caminho que o Chega defende de fechamento, de nos fecharmos, não deixa, de sermos contra a vida de imigrantes, de congelarmos a nossa identidade e preservarmos a identidade de forma a que não mude e que fique para sempre igual. Esse caminho de fechamento e de isolamento não é incompatível com o desenvolvimento no mundo globalizado que temos no século XXI. Um mundo globalizado que inclusivamente Portugal ajudou a formar. Já tivemos reis que entenderam que para Portugal se desenvolver não podia ficar isolado, e que, estando aqui numa ponta da Europa, que era fundamental criar ligações ao Oriente e descobrir o caminho marítimo para a Índia. Enquanto outros países que estavam para o centro da Europa podiam comerciar, comprar produtos a uns vizinhos, vender produtos a outros vizinhos, Portugal estava aqui numa ponta, só tinha um vizinho, não podia fazer isso, não estava em boa posição para fazer isso, mas poderia passar a estar se descobrisse o caminho marítimo para a Índia. Ora, goste-se ou não se goste da história de Portugal, seja-se mais ou menos crítica, é claro que na história há fatores de que nos orgulhamos, outros de que nos envergonhamos, mas goste-se ou não se goste, a verdade é que um país pequeno estava na ponta da Europa, com poucos recursos naturais, com falta frequente de chuva, com más condições para a produção agrícola, conseguiu sobreviver até hoje e conseguiu espalhar a língua portuguesa no mundo, permitir que a língua portuguesa sobreviva. Mas repare-se que hoje em dia a língua portuguesa é falada em vários continentes, e só uma minoria das pessoas que a falam é que realmente são descendentes meramente dos primeiros portugueses, não é? Pois a língua portuguesa é mais falada no Brasil e em África do que em Portugal, porque há mais pessoas. Mas se não fosse assim, provavelmente estaria condenada a desaparecer. Não me parece que fosse possível preservá-la exatamente sem quaisquer mudanças e sem novos falantes, e continuar a ser uma língua relevante no mundo. Portanto, essa ideia de preservar uma identidade, de Portugal tentar ser igual a um Portugal medieval ou qualquer coisa assim, isso não faz qualquer sentido, nem nos permitiria seguir esse caminho, nem nos permitiria ter um bom futuro, nem isso está de acordo com a nossa história. Há 500 anos que os reis que lideraram Portugal, e depois os presidentes e primeiros ministros, perceberam que
para Portugal ter um bom futuro, não podia ficar fechado neste cantinho e preso a um passado. Tínhamos que aceitar ser um país multirracial, que tem relações com outros países do mundo e, portanto, que recebe influências deles. Isso está visível até se nós olharmos, por exemplo, para a comida regional, para os pratos regionais. É perfeitamente natural, por exemplo, que haja pratos é perfeitamente natural que haja pratos regionais em Portugal que tenham, por exemplo, açafrão, que não é um produto natural de Portugal, é da Índia. E por pensar em Índia, pois Portugal criou praças para comerciar em Goa, Damão e Diu, e o atual primeiro-ministro tem antepassados que são de Goa. Isso não resulta de uma qualquer conspiração globalista, de haver aí umas pessoas ricas que estão a conspirar e a fazer umas maquinações estranhas. Isso resulta da história de Portugal, de decisões que foram decisões dos reis portugueses. O nosso primeiro-ministro, António Costa, nasceu em Portugal, viveu em Portugal, é tão português como qualquer outro português. E, portanto, essa ideia de se preservar, de ser contra os estrangeiros e contra outras raças e tudo isso, não tem nada a ver com a história de Portugal dos últimos 500 anos, pelo menos. Isso é algo que impede que Portugal se desenvolva e que tenha um bom futuro, e é incompatível também com os últimos 500 anos de história de Portugal. Também Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo. Temos cada vez mais pessoas da terceira idade, temos cada vez mais pessoas a reformar-se e cada vez menos jovens que chegam à idade ativa e começam a trabalhar. Ora, isto é absolutamente inviável. Portanto, se queremos ter um bom futuro, se queremos ter reformas, tem que haver população ativa, tem que haver pessoas que trabalham. E isso só tem sido possível de se conseguir em Portugal graças à entrada de imigrantes. Repare-se que tem entrada de imigrantes em Portugal, sim, mas temos um nível de desemprego baixo. E veja-se que os imigrantes contribuem mais para a segurança social, e muito significativa mais para a segurança social do que aquilo que custam à segurança social, ao contrário do que procura dar a entender o Chega. Veja-se. As contribuições dos imigrantes deram mais de 1.600 milhões de euros de lucro à Segurança Social. É um valor histórico, quase o dobro de há 4 anos. Significa isto que o contributo dos imigrantes é superior ao que recebem prestações sociais. O Observatório das Migrações diz que estes contribuintes têm, por norma, piores condições de trabalho e de habitação, mas que alguns setores de atividade só continuam de pé por causa deles. Os estrangeiros a trabalhar em Portugal contribuíram muito mais para a Segurança Social do que receberam em prestações sociais. As contas de 2022 do Observatório das Migrações mostram um saldo positivo histórico de 1.600 milhões de euros. Sem os imigrantes, há setores de atividade que entrariam em colapso. Estão a inserir-se no mercado de trabalho, essencialmente nas atividades da base do mercado de trabalho. As atividades menos qualificadas, em que respondem, no fundo, a contratos muito precários, na maioria dos casos, não significa que não venham responder a necessidades efetivas do mercado de trabalho. As condições de trabalho e de habitação, nem sempre ideais, colocam uma parte destes trabalhadores em especial risco de pobreza.
Há sempre esta ideia de, se eles estão em maior risco de pobreza, significa que vêm desgastar e são subsidiodependentes, vêm desgastar as contas públicas. Não é de tudo verdade. Na realidade, o que nós estamos a assistir é efetivamente uma imigração laboral e que se insere no mercado de trabalho e por isso é contributiva para as contas públicas da Segurança Social. Tivemos um saldo inédito. Em 2022, os estrangeiros contribuíram com 1.861 milhões de euros para a Segurança Social e só beneficiaram de 257 milhões em prestações sociais. O saldo positivo é o mais elevado de sempre, mas não é de estranhar. Nos últimos 10 anos, o lucro da Segurança Social com as contribuições dos imigrantes ultrapassou os 5 mil milhões de euros. Os imigrantes representavam no ano passado 7,5% da população residente em Portugal, mas no universo dos contribuintes para a Segurança Social são já quase 14%. Há desigualdades que persistem, os imigrantes de países asiáticos e africanos tendem a receber menos e, por contraste, norte-americanos e europeus recebem até mais do que os portugueses. Mas são os brasileiros que estão em maior número, representam já 1/3 dos estrangeiros a viver no país. Lá está, nós estamos num país especialmente envelhecido, em que precisa efetivamente destes efeitos atenuantes, desde logo relativamente à sua demografia, mas também relativamente à questão da segurança social e da sua sustentabilidade. Portanto, efetivamente, a esse nível são sinais de alerta, mas também de boas notícias que também nos trazem. Portanto, os imigrantes são fundamentais para a segurança social, para que a segurança social não se afunde, para que haja reformas pagas em Portugal. São essenciais para que não pare a construção civil, para que não parem as obras, para que os produtos que são produtos alimentares são produzidos em Portugal realmente sejam colhidos. Porque nós temos um problema em Portugal de baixa natalidade e temos a geração mais qualificada de sempre, mas isso também quer dizer que há muitos portugueses jovens que querem fazer outras coisas que não irem trabalhar nas obras ou irem para o campo fazer colheitas ou irem fazer camas em hotéis. Portanto, nós precisamos que entrem pessoas e é bom que entrem em Portugal pessoas muito qualificadas, que haja pessoas muito qualificadas que queiram vir para Portugal, queiram trabalhar em Portugal. Certamente que essas são aquelas que podem ganhar mais, as que podem pagar impostos mais altos, aquelas que podem pagar mais à segurança social. Nesse sentido, individualmente são das pessoas que mais podem contribuir para o enriquecimento de Portugal. Mas também é fundamental que entrem pessoas com poucas qualificações, porque há falta de pessoas para trabalhar em áreas que requerem poucas qualificações em Portugal. E repare-se que já na Grã-Bretanha essa ideia de se lutar pela preservação da identidade e de se manter a identidade, exatamente, levou a que saíssem da União Europeia e depois de saírem da União Europeia com as promessas da extrema-direita identitária. As promessas eram de que a Grã-Bretanha ia ficar mais rica porque a Grã-Bretanha era contribuinte líquido para a União Europeia e de deixar de ter de contribuir, e de que se iam reduzir os imigrantes a entrar na Grã-Bretanha. Afinal, o que aconteceu é que a Grã-Bretanha tem tido um desempenho económico inferior a outros países da União Europeia, àquele que teria se tivesse mantido dentro da União Europeia. Em vez de estar a enriquecer com a saída, está a empobrecer. E houve setores de atividade que deixaram de ter pessoas suficientes para trabalhar bem, porque houve pessoas de outros países da União Europeia que saíram da Grã-Bretanha, e o resultado é que passou a haver falta de pessoas em áreas como transportes, supermercados, e chegou a haver falta de produtos nos supermercados, prateleiras com muito poucos produtos. Então, para a Grã-Bretanha voltar a funcionar, tiveram que aceitar que fossem para a Grã-Bretanha
mais pessoas de fora da União Europeia do que antes. Porque como com a saída da União Europeia, ou pessoas da União Europeia que saíram da Grã-Bretanha, então para compensar essas saídas eles precisaram que entrassem pessoas que vinham de fora da Grã-Bretanha. Portanto, o resultado de procurarem seguir essa política identitária foi exatamente o contrário daquilo que prometiam as pessoas da extrema-direita identitária. A Grã-Bretanha, em vez de ficar mais rica, ficou mais pobre por sair da União Europeia, e em vez de ter menos estrangeiros, passou a ter mais, e particularmente mais vindos de fora da União Europeia. Ora, ainda assim, a Grã-Bretanha, por causa da ligação especial que tem aos Estados Unidos e aos países da Commonwealth, ainda talvez seja o país da União Europeia que possa sair da União Europeia e ser menos prejudicado, ficar menos isolado, e talvez, talvez a Grã-Bretanha sofra menos com a saída da União Europeia do que aconteceria a países como a França, a Alemanha, ou ainda mais Portugal, não é? Portanto, aqui está um exemplo em que tentar seguir essa política. Aqui está um exemplo em que tentar seguir essa política identitária deu mau resultado, e logo por acaso resultado exatamente ao contrário daquilo que o partido de extrema-direita que lutou pela saída da União Europeia prometia. Portanto, essa extrema-direita que tem ganho força no mundo tem um pacote de ideias que funcionam bem na propaganda, e os líderes, os partidos que têm conseguido ter sucesso eleitoral é porque lidam bem com a propaganda na internet, com os tipos de propaganda que se podem fazer hoje. E esse pacote de ideias que eles defendem funciona na propaganda, tentando assustar as pessoas, dizendo: se vêm estrangeiros vai haver muito crime e vão implantar a Sharia, acabar com as nossas leis, implantar a Sharia e tal. Repare-se que aqui em Portugal as nacionalidades que têm vindo mais pessoas para Portugal são brasileiros e ingleses. A religião que tem crescido mais em Portugal tem sido a religião protestante, tem sido principalmente igrejas evangélicas. Por acaso, ainda aqui há pouco tempo, vim de comboio aqui para Lisboa, saí do comboio na estação de Entrecampos, e vou partilhar só umas imagens que captei na estação. Ora, vejamos. Poder de Deus, este lugar, em nome de Jesus, por isso declaramos céus e terra. Céus e terra se encontram, aliando seu plano, o universo estremece. Confesso que não sei qual era a igreja evangélica que estava ali a organizar um evento na estação de Entrecampos, aqui em Lisboa. Mas enfim, eu à passagem estava a chegar a Lisboa, passei, e não pertencendo eu a qualquer igreja evangélica, não sei qual era aquela, mas pareceu-me que era um evento bonito, e que juntava, como mesmo os organizadores diziam, pessoas imigrantes que estão em Portugal, que vieram para Portugal, e também portugueses. Ora, a realidade de Portugal não tem a ver com a propaganda que vem lá de fora,
que diz que vamos ser invadidos e vão acabar com as nossas leis e impor a Sharia. Sim, houve aumento de muçulmanos em Portugal, com a guerra da Síria e noutros países muçulmanos de que fugiram pessoas, e algumas vieram para Portugal. Mas não, a religião que mais tem aumentado em Portugal tem sido a protestante, e as igrejas que têm crescido mais são igrejas evangélicas. E dos países para onde têm vindo mais pessoas para Portugal são o Brasil e a Grã-Bretanha, o Reino Unido. Portanto, essa propaganda que é feita noutros países da União Europeia, também em Portugal, não, aqui é uma propaganda para assustar as pessoas e tal, não corresponde à realidade portuguesa. Agora, esses partidos identitários têm conseguido algum sucesso com a propaganda, mas eu chamo a atenção que as suas ideias funcionam bem na propaganda, mas depois no mundo real não funcionam, não dão bons resultados. E no caso da Grã-Bretanha, por exemplo, deram resultados exatamente ao contrário daquilo que era prometido. A Grã-Bretanha, com a saída da União Europeia, em vez de ficar mais rica e com menos imigrantes, ficou mais pobre e com mais imigrantes, particularmente vindos de fora da União Europeia. Eu penso que esse tipo de propaganda ainda é mais deslocada aqui em Portugal, e penso que é um tipo de propaganda que fez sucesso noutros países, e o Chega procurou aplicar a Portugal. Mas em Portugal nós precisamos absolutamente dos imigrantes, temos pouco desemprego, o pouco crime, e muito baixa natalidade. O país não consegue sobreviver com cada vez mais pessoas com a terceira idade reformadas, e algumas delas a precisarem de ser ajudadas, não é? E com cada vez menos pessoas a trabalhar. Não é possível. Ora, há quem diga, mas então o que é preciso é que nasçam mais portugueses. Sim, só que ninguém sabe como é que esse problema se resolve. Portanto, ninguém sabe, admitindo que a natalidade vai aumentar outra vez, daqui a quanto tempo é que isso vai acontecer. E mesmo que mais portugueses decidam ter filhos, e que mais portugueses se empenhem nisso, ainda assim depois é preciso 9 meses para que as crianças nasçam, e depois, até que cheguem à idade ativa, ainda é preciso mais uns 16 anos, 18 anos. Portanto, não há nenhuma solução a curto prazo. O país ou vai empobrecer francamente e ter problemas graves por diminuir a população ativa, diminuírem as pessoas que trabalham, por haver cada vez mais falta de pessoas para a agricultura, para os hotéis, para as fábricas, para portanto, se não entrarem pessoas de fora, vamos ter problemas. Vamos caminhar para reformas cada vez mais ínfimas, cada vez mais pequenas, e para sermos um país mais pobre e atrasado e não mais desenvolvido. Não há forma nenhuma de conseguirmos que de repente apareçam portugueses do nada a trabalhar. Portanto, essa propaganda que o Chega aproveitou, o André Ventura tornou-se um bom propagandista no Benfica, aprendeu bem a fazer propaganda, e pelas televisões, pelas redes sociais, enfim, pelas maneiras que hoje são possíveis,
e foi buscar a esses partidos identitários estrangeiros um pacote de ideias que funciona na propaganda. Mas eu volto a dizer, funciona na propaganda, não funciona no caso real, muito particularmente em Portugal. Com a baixíssima natalidade, somos um dos países com mais baixa natalidade no mundo, dos países mais envelhecidos no mundo, e portanto sem pessoas que entrem, que venham cá trabalhar, e é isso que cá estão a fazer a esmagadora maior parte dos imigrantes. Vêm para cá precisamente porque não arranjam trabalho nas suas terras, mas arranjam cá. E realmente, sem eles, havia setores em Portugal que reduziam drasticamente a atividade, não é? Inclusivamente a produção de alimentos. E também para a segurança social, quer dizer, ter cada vez mais pessoas reformadas a receber dinheiro, cada vez menos pessoas a trabalhar, seria desastroso. Portanto, esse caminho que o Chega defende, mesmo aquilo que o Chega assume e que defende, é mesmo aquilo que o Chega assume e defende, é um desastre para Portugal, é um desastre. Para além disso, pois é verdade que o Partido de Identidade e Democracia, pois se chama Democracia, e é claro que André Ventura se considera democrata e não diz que é contra a democracia. Mas eu pergunto, como é que é possível alguém que seja realmente democrata querer ter o apoio de Trump e de Bolsonaro? Inclusivamente depois de Trump e Bolsonaro terem instigado os seus apoiantes a organizar revoluções para que os seus apoiantes impedissem o reconhecimento de vitórias eleitorais dos seus adversários políticos. E veja-se que o André Ventura convidou já a virem a Portugal Bolsonaro e Trump, depois Trump não podia e esse encontro acabou por não se realizar entre a extrema-direita europeia e mais Trump e Bolsonaro. O André Ventura tentou organizar, acabou por não se organizar, só porque Trump não podia vir e acabou por haver por não se conseguir acordo entre as pessoas todas e datas e isso tudo, e não vieram. Mas o André Ventura queria, e ainda agora, para a presente campanha, o André Ventura recorreu a Bolsonaro e conseguiu o apoio do Bolsonaro. Vamos ver. É nossa, está do lado bem. Boa sorte a todos. André Ventura chega para primeiro-ministro. Valeu. Ora, Trump e Bolsonaro instigaram, vamos chamar insurreições, revoluções, que não tiveram êxito apenas porque não houve tantos apoiantes a aderir a essas iniciativas como eles desejariam. E portanto realmente não conseguiram derrubar a democracia, não conseguiram impedir o reconhecimento dos resultados eleitorais, mas não conseguiram. Quer dizer, agora sabemos que não conseguiram, as revoltas que eles procuraram criar não tiveram apoio suficiente para derrubar as democracias. Sabemos agora, depois disso acontecer. Mas eles tentaram. E ainda, e repare-se, essas revoltas causaram feridos nos dois casos, e nos casos dos Estados Unidos até morreram algumas pessoas. E ainda há uns meses atrás perguntaram ao Trump o que é que ele achava do dia 6 de janeiro, que foi o dia em que houve em que ele instigou o ataque ao Capitólio nos Estados Unidos, e o Trump disse que foi o dia mais feliz da sua vida porque lhe demonstraram muito amor. Ora, é absolutamente impressionante que alguém diga isso e que seja candidato a umas eleições, porque
dessas pessoas que o Trump acha que lhe demonstraram muito amor, pois houve pessoas que morreram nos confrontos com a polícia, houve outras que ficaram feridas, e há pessoas que foram presas e que apanharam penas de prisão grandes. Tenho ideia, para aí 17 anos, 18 anos, coisas assim, porque um ataque ao Capitólio, entrarem violentamente onde a entrada não era permitida, e a gritarem morte a Mike Pence, queriam matar o vice-presidente dos Estados Unidos da América para que ele não reconhecesse a vitória eleitoral de Biden. Ora, essas pessoas, elas mesmo fizeram filmes do que aconteceu, e depois houve pessoas que apareciam nos filmes e foi fácil à justiça provar que elas tinham participado naquela revolta violenta, que tinha provocado mortes, tinha provocado feridos, e pertenciam àquela multidão que entrou no Capitólio a gritar morte ao vice-presidente. Portanto, houve pessoas que foram condenadas, estão na cadeia. Ora, o Trump incitou essa revolta e ainda diz que é um dia muito feliz. Quer dizer, podem os seus apoiantes ter amor pelo Trump, mas ele não tem amor nenhum pelos seus apoiantes, nem um mínimo de empatia com os seus apoiantes. É um exemplo de uma pessoa ultra egocêntrica que se acha o melhor do mundo e que por isso acha que se toda a gente votou nele e que se o resultado das eleições não diz isso é porque houve fraude, mesmo sem ter a mínima prova de que houve qualquer fraude. Porque se ele tivesse provas, depois apresentava à justiça os resultados dos locais onde tivesse havido fraudes eram anulados, não é? Mas ele não tem provas nenhumas. Ele é uma pessoa egocêntrica, acha que é o melhor do mundo e que com certeza todos votaram nele ou deveriam ter votado. E ele está concentrado só nele próprio e no seu êxito, e agora é livrar-se de processos na justiça. E por isso é completamente insensível ao facto de que aquela iniciativa que ele teve de incentivar a marcha para o Capitólio ter causado mortes e feridos e pessoas na cadeia. Quer dizer, ainda vem dizer que é o dia mais feliz da vida. Agora, uma pessoa verdadeiramente democrática não quer o apoio do Trump, nem quer ter nada a ver com o Trump, nem com o Bolsonaro. Se o André Ventura fosse realmente uma pessoa democrática, quereria a maior distância de Trump e de Bolsonaro. É claro que é fácil ser-se a favor da democracia quando se tem resultados bons, não é? O Trump concorreu pela primeira vez à presidência da República e ganhou. É claro que esse resultado ele aceitou, ele não disse que houve fraudes. Certamente que o Trump, como outras pessoas na história do mundo, aceitaram ser eleitas, não é? Aceitaram eleições serem eleitas, mas depois ou mudaram as regras, ou procuraram arranjar alguma forma de mudar o funcionamento dos países para que, uma vez que já estavam no poder, nunca mais lá saírem. Isso é que é ser contra a democracia. Não quer dizer que as pessoas antes quando concorrem a eleições já deixam de dizer que são contra a democracia. Mas André Ventura aí dá péssimos sinais a querer o apoio do Bolsonaro, como teve.
a querer chamar cá a Portugal o Trump e o Bolsonaro, a falta de respeito pelos outros partidos e pelos adversários políticos, porque o líder do PSD decidiu que o PSD não se coligará com o Chega, pois o André Ventura chamou prostituta política ao PSD. Isso é estúpido, quer dizer, como disse o Ricardo Araújo Pereira, não é isso que é ser prostituta, não é dizer não é não é isso que fazem as prostitutas, mas isso é estúpido, é mal educado, mas ainda os problemas maiores não são, isso é antidemocrático, é falta de respeito pelos outros líderes, pelos outros partidos. E o André Ventura tanto insulta porque um líder do PSD não quer que o PSD se coligue com o Chega, como pode insultar uma candidata a Presidente da República porque não gosta da cor do batom ou por outra coisa qualquer. Acho que há muitas, mesmo que o André Ventura não o diga, temos muitos motivos, ele já deu muitas demonstrações de querer o poder de todas as maneiras. Se ele acha que hoje o que dá mais votos é dizer que é contra o Sistema Nacional de Saúde, isto depois vê que isso é impopular, diz que é a favor do Sistema Nacional de Saúde. Se um partido propõe aumentar as pensões, então ele propõe aumentar ainda mais. Outro partido, mesmo que seja de esquerda, propõe lançar-se um imposto especial aos lucros dos bancos. E se o André Ventura vê que isso é popular, ele também propõe lançar, diz que é um partido de direita, mas propõe lançar um imposto especial porque houve uns bancos que tiveram lucros grandes. Portanto, ele zigue-zagueia e procura votos de todas as maneiras, quer ir para o poder de todas as maneiras, e com toda a facilidade insulta aos outros, ou porque são de outra área política, ou porque tomaram uma decisão que não era aquela que ele gostava. O que ele não demonstra é ter respeito pelos outros partidos, pela democracia, estar a defender realmente um caminho que ele acha que faça sentido para o país. Ele tem um pacote de propaganda, mas para Portugal aquilo seria um desastre completo. E por isso acho que ninguém deve votar nele e nenhum partido se deve aliar a ele, seja de direita, seja de esquerda, ninguém se deve aliar. Por fim, não posso deixar de falar também, de dizer que por fim, não posso deixar de dizer ainda que o André Ventura é claro que não diz que é racista, e eu não estou na cabeça dele, não vou fazer como ele, não vou estar agora a dizer o que é que os outros querem ou não querem, são isto ou são aquilo, não o vou insultar. Não sei se ele é racista ou se não é. Agora, aquela ideia de ser contra os imigrantes e de preservar uma identidade que Portugal teve e tal, é claro que essa ideia agrada muito a racistas. Ora, há pessoas, certamente que há membros do Chega e simpatizantes do Chega que não são racistas, como há dos outros partidos. Agora, para aquelas pessoas que são racistas, o Chega é particularmente atraente, é um partido muito atraente para quem seja racista. Ora, acho que isso se vê, se andarmos um bocadinho nas redes sociais e tal, isso se vê. Ora, das duas uma, ou o Chega vai ser um partido que terá algum impacto no país durante poucos anos, então será possível que o André Ventura seja o líder que domina ao longo de todo esse tempo,
Isso é uma possibilidade. Mas se o partido realmente tiver uma duração mais prolongada, então vão existir outros líderes. E portanto o André Ventura criou ali uma coisa que é muito má para Portugal. Se aquilo que ele propõe realmente fosse para a frente, seria péssimo para Portugal. Se realmente Portugal fosse por esse caminho da identidade, preservar a identidade e de se isolar e ficarmos aqui neste cantinho isolados porque não podem entrar pessoas, ou só se forem umas poucas altamente qualificadas, isso seria um desastre para um país como Portugal, com baixíssima natalidade, pequenino neste mundo globalizado de grandes países. Mas se o Chega é mau, ainda se pode tornar no futuro muito pior. Porque é um partido particularmente atraente para quem é racista. E o André Ventura criou ali uma coisa que neste momento ele domina completamente, mas que é perfeitamente possível que no futuro venha a sair do seu controle, que venha a perder o controle à sua criatura, não é? Portanto, eu penso que há quem acredite que é possível que passe um tempo e que depois que o Chega se modere e tal. Eu não vejo, eu penso que não parece nada provável que isso aconteça, quer dizer, ou então terá que se tornar um partido completamente diferente, sair do Partido Europeu Identidade e Democracia, largar aquela ideia de identitária, mas se não for essa ideia, o quê? O que é que isso é uma ideia essencial do Chega, e por isso ele se inscreveu no Partido Identidade e Democracia Europeu. Isso é que o torna diferente de outras direitas. É uma diferença essencial. Se desistir disso, não sei qual será a razão de existir do Chega. O combate à corrupção, é claro que André Ventura fala muito do combate à corrupção e da limpeza, mas isso é mais uma matéria em que funciona do ponto de vista de campanha, mas não na prática. André Ventura disse que se fosse eleito que mandaria fazer auditorias a todas as compras do Estado nos últimos 10 anos. Isso custaria milhões, certamente. As empresas de auditoria iam ficar felizes. Bom, possivelmente ainda teriam que contratar mais pessoas e até teriam algum problema em conseguir levar por diante tanto trabalho. Mas realmente teriam imenso trabalho, iam receber imenso dinheiro. Só que quando alguém recebe luvas, não põe isso na contabilidade. Portanto, se há alguma desconfiança de algo que está a acontecer, é possível que a Justiça faça escutas telefónicas, que faça rusgas, e pode, nos casos, verificar-se que as suspeitas realmente tinham razão de ser, que alguém estaria a meter dinheiro ao bolso, e noutros casos pode-se verificar que não, que afinal alguém tinha tido uma conversa infeliz, tinha dito quaisquer coisas que pareciam, mas afinal nada estava a acontecer. Portanto, a Justiça pode investigar e chegar à conclusão. A Justiça pode investigar e pode chegar à conclusão em que casos é que sim, em casos é que não. Mas isso tem que ser durante os acontecimentos. Não se podem fazer investigações sobre
compras que o Estado fez no passado e fazer escutas telefónicas, não é? Já não é possível. E certamente que se pessoas meteram se pessoas receberam dinheiro, ou receberam envelopes e esconderam dinheiro, ou receberam em contas lá fora, quer dizer, não está na contabilidade, não é uma coisa que se faça uma auditoria e se descubra. Portanto, é uma proposta dessas, eu vou limpar Portugal e tal, então vamos fazer muitas auditorias, o Estado gastaria milhões e não levaria a nada. Quanto a propor também que haja arrestos, apreensões, arrestos, como foi dito, já existe na lei portuguesa. Vejamos até aquilo que foi dito no debate com Pedro Nuno Santos. Ao longo dos últimos anos têm sido adotadas muitas medidas. Aquilo que os políticos devem fazer é aprovar as leis necessárias para fazer o combate à corrupção e dar os meios necessários para que esse combate possa ser feito. Isso tem acontecido ao longo dos anos. Tem-se aprovado muita legislação em matéria de combate à corrupção. Aliás, no final de 2021 foi aprovado um pacote anticorrupção que foi aprovado por unanimidade no Parlamento, com exceção do seu deputado André Ventura, que preferiu estar num encontro com líderes de extrema-direita na Europa, e é reconhecido pelo Diretor Nacional da Polícia Judiciária, pelo Diretor da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, que foram reforçados de forma muito significativa os meios e os recursos para fazer esse combate à corrupção. No seu entender, voltando aqui Veja-se, o André Ventura, que tanto diz, vamos limpar Portugal, vamos limpar Portugal, vamos limpar Portugal, e afinal, aquilo que ele chama escândalos é a justiça a investigar denúncias que recebeu, e jornais a investigarem também. Ora, isso só é possível porque a lei portuguesa dá independência à justiça e aos tribunais, e porque isso foi porque os partidos que têm governado Portugal, têm sido principalmente o PS, depois o PSD e o CDS em coligação. Esses partidos consolidaram a democracia. Esses partidos realmente dão valor à democracia, consolidaram a democracia, e então há liberdade por parte da justiça e por parte da comunicação social para investigar toda a gente, sejam pequenos empresários, sejam os maiores e mais influentes, sejam presidentes da Câmara ou secretários de Estado, ministros ou até o primeiro-ministro, todos podem ser investigados em Portugal. Ora, isso não é assim nos países mais corruptos do mundo. Se o André Ventura estivesse num dos países mais corruptos do mundo, não haveria escândalos de corrupção. Porque nesses países, nos países mais corruptos do mundo, a justiça e a comunicação social têm medo dos políticos mais poderosos, e também dos empresários mais poderosos, que geralmente têm uma ligação qualquer aos políticos mais poderosos. E portanto, nos países onde há mais corrupção, realmente, a justiça e a comunicação social nunca investigam os políticos mais poderosos e os empresários mais poderosos. Nunca aparecem notícias desse tipo, nunca políticos se demitem porque não são investigados, e por isso é que há países em que há países em que pessoas que passam por cargos importantes, ou até às vezes amigos ou familiares, fazem fortunas de milhares de milhões, vão para o estrangeiro e compram grandes empresas ou clubes de futebol, compram palácios enormes, compram iates de centenas de milhões e tal. Mas nesses países nunca há escândalos de corrupção que envolvam as pessoas mais poderosas. Às vezes, se há, é porque alguém disse aquilo que os mais poderosos não queriam, ou porque alguém pode concorrer contra algum dos protegidos dos mais poderosos e tal. Então, às vezes, se os poderosos se zangam com alguém, uma das formas que têm é
incriminar a pessoa e mandar a justiça prender a pessoa. Portanto, há países onde, quando alguém é acusado de corrupção e preso, é porque é adversário político dos mais poderosos. É porque não está a dar graxa aos mais poderosos e a obedecer aos mais poderosos. Porque quem esteja com os mais poderosos nunca é investigado, nunca é acusado, nunca é condenado. Ora, cá em Portugal, aquilo a que André Ventura chama escândalos existe precisamente porque a Justiça pode investigar toda a gente, até ao Primeiro-Ministro, até ao Presidente da República. A Justiça pode investigar toda a gente. E também a comunicação social. Ora, quem é que conseguiu que Portugal caminhasse nesse sentido? Foram precisamente aqueles partidos que o André Ventura diz que não fizeram nada, que é preciso dar-se hipótese a um novo partido porque os outros nada fizeram. Não, os outros é que trouxeram Portugal para a modernidade. Vejamos, por exemplo, aqui uma fotografia de um Portugal antigo. Ora, o PS, PSD e CDS foram os partidos que tiveram mais importância na estabilização da democracia portuguesa e na criação de leis que precisamente permitem a quem tem que lutar contra a corrupção, que é a Justiça, não é o Primeiro-Ministro, nem o Ministro. Quem luta contra a corrupção é a Justiça. A Justiça é que pode fazer escutas telefónicas, vigilâncias, rusgas e obter as provas que são necessárias para que alguém possa ser acusado e condenado. E a Justiça está a investigar, está a acusar. A Justiça tem meios legais, tem meios de pessoal e materiais. Veja-se a quantidade de pessoas que foram usadas, por exemplo, na operação na Madeira. Foram aviões, foram pessoas. Portanto, a Justiça tem meios legais, materiais, pode investigar, está a investigar, graças à legislação que foi feita pelos outros partidos que não chega, na maior parte dos casos, porque a legislação já é mais antiga do que o Chega. O Chega é um partido muito recente. Mas o que é particularmente espantoso é que mesmo na legislação mais recente que foi feita para combate à corrupção, todos os partidos que estavam na Assembleia votaram a favor, menos um. Só um é que não votou a favor. Qual foi o único partido que não votou a favor da legislação mais recente que foi feita para promover o combate à corrupção? O único que não votou a favor foi o Chega. E não votou a favor porque o André Ventura achou que era melhor ir passear para o estrangeiro e encontrar-se com líderes de extrema-direita. Mas ainda assim vem para aqui dizer: limpar Portugal, limpar Portugal. Se acabar com a corrupção fosse tão simples como fazer umas auditorias, como ele diz, então já havia países do mundo com zero de corrupção, o que não é o caso. Portanto, mais uma vez, também nessa área, o que ele tem é propaganda. Propaganda, não tem soluções. Não posso ainda deixar de dizer que porque membros do partido Identidade e Democracia a que pertence o Chega são contra a União Europeia e a NATO, pois esses membros são muito bem vistos por Putin e por pessoas do seu grupo na Rússia, e por isso Marine Le Pen e também o seu pai receberam apoios financeiros vindos da Rússia. Vamos ver.
The difference between you and Vladimir Putin? Now? Yeah. No any. So how would you define a perfect Europe for you? Like, Oh, that's easy. Party of Freedom in Austria, National Front in France, and Alternative für Deutschland in Germany. so concretely, you would expect from a party like the National Front To make France independent. get out of NATO, Get out of NATO, get out of get the out European of the Union. European Union. Yes. Na família Le Pen, Malofeev opta por ajudar o pai. Arranja-lhe um empréstimo de 2 milhões de euros. I sympathize Jean-Marie Le Pen, and I believe that he's a man from the big letter M. How did you help him get this money? I have friends, and these friends were more motivated to help politicians in Europe. Basically, you connected him with. Yes. Okay. Marine Le Pen vai beneficiar de outro canal. Um banco russo-checo empresta-lhe 9 milhões de euros. Putin odeia o Ocidente, deseja que a Rússia volte a ser uma grande potência que conquista territórios, que aumenta a sua influência no mundo, seja pressionando e ameaçando, seja até através de conquista de territórios, e por isso Putin quer uma nova ordem mundial e odeia o Ocidente. Basta ouvir as suas palavras. Vladimir Putin, consciente da indispensabilidade do seu gigantesco país no cenário mundial, vai para mais longe ao pronunciar a falência do Ocidente. На глобальном уровне идет выработка основ, принципов гармоничного, более справедливого, социально ориентированного и безопасного миропорядка. Запад просто не может предложить миру свою модель будущего. Ora, o Putin odeia o Ocidente e apoia a Marine Le Pen. Portanto, é amigo de Marine Le Pen. Veja essas imagens. A linha do Kremlin é favorecer Marine Le Pen. Em 2017, durante a campanha para as eleições presidenciais, Putin recebe-a em frente às câmaras. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé cette entrevue. Vous le savez, je plaide depuis longtemps pour que la France et la Russie reprennent des relations. Oficialmente era a primeira vez que se encontravam. Na verdade, já se tinham visto 2 vezes em segredo. Portanto, o Partido Identidade e Democracia realmente é um partido que defende um desmembramento da União Europeia e da NATO, que é bom realmente é para a Rússia, que odeia o Ocidente e quer um Ocidente fraco e dividido. Qualquer voto no Chega vai dar força ao Partido de Identidade e Democracia, que é um partido que quem gosta dele realmente é o Putin, que odeia o Ocidente. E isso é mais uma razão importantíssima para que quem preserva os valores de democracia, liberdade e de direitos humanos, quem valoriza a democracia, liberdade e direitos humanos, não pode votar num partido que pertence ao Partido Europeu Identidade e Democracia, que é um partido ideal para o Putin e para os amigos do Putin, que odeiam o Ocidente e querem um Ocidente fraco e dividido. Há algumas pessoas que dizem: mas na extrema esquerda também há partidos que são contra a União Europeia e a NATO e tal.
Ora, sim, mas esses partidos estão com votações muito pequenas, portanto, se houver algum entendimento com o PS, será muito claro que nas questões essenciais, nomeadamente no que toca à União Europeia, a Euro, a NATO, que o país tem que seguir o caminho que o PS define, que o PS apresenta ao seu eleitorado e que o eleitorado vote, porque é o PS o grande partido, os outros são muito pequenos. Ora, se o Chega tiver algo parecido com o que dizem as sondagens agora, já será um caso diferente, já não será um partido tão pequeno. Portanto, haverá algum tipo e repare-se ainda que no caso da esquerda, durante muitos anos com Mário Soares, não houve qualquer geringonça. O PS nunca se aliou, nem sequer fez acordos de incidência parlamentar com o PCP, o Bloco de Esquerda, o DP, com partidos de extrema-esquerda. Depois, realmente, com António Costa fez a geringonça, ainda assim foi um acordo de incidência parlamentar, não propriamente uma coligação. E agora, curiosamente, pois há pessoas na esquerda que dizem que foi um exemplo muito positivo e que deu estabilidade e tudo, mas eu chamo a atenção para que os anos de mais crescimento para a União Europeia, os melhores anos do ponto de vista económico para a União Europeia neste século, foram precisamente os anos entre 2015 e 2019, que foram aqueles anos em que se manteve a geringonça. Portanto, enquanto entrava cada vez mais dinheiro em Portugal, através das exportações, do turismo, portanto, formas que eram positivas, não é? Que é diferente de se pedir um resgate e ter que se cumprir condições duras. E então eles emprestarem-nos dinheiro. Os turistas cá vêm, não impõem condições para deixarem cá dinheiro. Ou quando há no estrangeiro pessoas que compram, seja vinhos portugueses ou carros fabricados em Portugal, ou o que quer que seja, não impõem condições. Portanto, isso é a forma positiva de entrar dinheiro em Portugal, e entrou cada vez mais e mais e mais entre 2015 e 2019, porque havia crescimento na União Europeia. Foi uma fase de bom crescimento na União Europeia. E a maior parte das exportações de Portugal vão para a União Europeia, a maior parte dos turistas que cá vêm da União Europeia. E, portanto, nessa fase, é claro que, entrando cada vez mais dinheiro no país, foi possível o governo também dar benesses, foi possível o governo, por exemplo, baixar preços dos espaços, alargar as áreas em que os espaços serviam. Isso permitiu aos partidos, ao Bloco de Esquerda e ao PCP, fazerem campanha, a dizer: vejam, nós é que conseguimos isto e tal. E nessa fase, realmente, o Bloco de Esquerda e o PCP votaram a favor dos orçamentos e permitiram a geringonça. Mas quando veio a pandemia, quando veio uma fase dura, quando ainda nem sequer tinha começado a vacinação, não se fazia ideia quando ia começar a vacinação, não se fazia ideia ainda o que é que ia acontecer, logo em 2020, o Bloco de Esquerda votou contra o orçamento. Nessa fase de enorme incerteza, o PS por acaso ainda conseguiu aprovar o orçamento com o PCP, que aí teve mais responsabilidade que o Bloco de Esquerda, e com o PAN e o LIVRE. À partida não se sabia que iriam elegeram. E depois foi possível o PS conseguir ainda aprovar um orçamento em 2020.
Mas em 2021, quer dizer, como aquilo eram anos difíceis, não eram anos de estar a distribuir benesses, em 2021 já foram os dois partidos, o Bloco de Esquerda e o PCP, que votaram contra o orçamento. Ora, eu aposto 2 contra 1, que também uma aliança com o Chega também seria assim, quer dizer, se viessem anos de ótimo crescimento na União Europeia, que fosse possível fazer entrar mais dinheiro em Portugal, e então o governo poderia dar umas benesses, e aí o Chega teria todo interessado em dizer: fomos nós e tal, que lutamos por estas benesses e conseguimos isto. E então votariam a favor dos orçamentos e permitiriam. Mas se vier uma crise qualquer, se vier um momento qualquer mais difícil, aposto que o Chega também será o primeiro a saltar fora e a votar contra isso, saltar fora do barco. Portanto, nem eu recomendo ao PS que fique completamente dependente do Bloco de Esquerda e do PCP, nem recomendo que à direita do PS que haja uma dependência do Chega. Penso que será mau para Portugal tanto uma coisa como outra. Se podemos criticar, por exemplo, o Bloco de Esquerda, porque em 2020 votou contra o orçamento numa fase dificílima, de grande incerteza, ainda se foi criar ali mais um problema ao país. Isso não quer dizer que se depois o Chega também fizesse algo assim, então já não fazia mal. Não, é claro que faz mal. Portanto, o mal de uns não elimina o mal dos outros. Penso que e volto a dizer, o Bloco de Esquerda tem umas sondagens que não se comparam àquilo que tem o Chega. Portanto, o Chega numa coligação, por causa, se realmente se confirmarem as sondagens, teria muito mais peso do que o Bloco de Esquerda, e portanto a sua instabilidade, as suas mudanças de ideias, que hoje defende uma coisa, amanhã defende outra, o seu desrespeito pela democracia, o seu desejo de que Portugal se isole, o que também leva a falta de nem é falta de só de respeito pela União Europeia, é pior que isso, é ser contra a União Europeia. Tudo isso torna o Chega um partido em que eu estou absolutamente convicto, e é por isso que faço este vídeo. Estou aqui no canal as opiniões, um canal em que dou as minhas opiniões, e em minha opinião ninguém deve votar no Chega em Portugal, onde se pode votar, e nenhum partido se deve aliar ao Chega, porque por um largo leque de razões, desde aquilo que o próprio Chega diz que era que é um partido identitário, que Portugal preserve uma identidade, que fiquemos ali com uma identidade congelada e preservada e sempre igual, sem poder mudar. Portanto, só isso que o próprio Chega reconhece já é um desastre para Portugal. Só aquilo que o próprio Chega reconhece que quer para Portugal é um desastre para Portugal. E depois ainda há mais o resto que não admite, mas convida o Trump e convida o Bolsonaro e quer o apoio do Bolsonaro, e está inscrito no partido Identidade e Democracia, portanto eu só posso dizer
não aos votos no Chega, não a coligações com o Chega. O Chega é um risco para Portugal, é uma ameaça, e portanto devemos dizer todos não ao Chega. Quem concordar comigo, pois peço que divulguem este vídeo, se acharem, enfim, que está minimamente bem feito, e se concordarem, que ou, no mínimo que façam gosto, que subscrevam o canal, ou pelo menos que façam gosto, que escrevam alguma mensagem a dizer se concordam com a minha mensagem, com aquilo que eu disse. É claro, como eu sou democrata, também aceito perfeitamente que haja quem escreva aqui abaixo, na página do YouTube, também aceito perfeitamente que haja quem escreva que eu não tenho razão. Portanto, lerei todos os comentários com interesse, e até breve, talvez, vamos ver, até breve.